Bolsonaro entrou na torcida pela desistência do Ciro. E parece que Lula, lulistas e petistas morderam a isca. Se você é contra Bolsonaro, você tem que ser a favor da existência de um segundo turno. E eu vou te explicar o porquê. Fica até comigo até o final do vídeo, vamos ver se eu não te convenço. Mas antes, se inscreva no canal, curta aqui o vídeo, dê o seu like, comente para estar melhorando o canal, né? Dando mais alcance ao canal Fernando Mendonça, Política com Fernando Mendonça. Gente, vamos lá. O melhor argumento vai vir no final, então eu peço que você fique até o final, mas vamos do início. Como um candidato à presidência vence o primeiro turno no Brasil? Eleição presidencial é em 2 turnos, né? Você tem o primeiro turno e vai para o segundo turno os dois mais bem colocados. Existe a possibilidade do primeiro colocado vencer em primeiro turno. Como? Tendo 50% dos votos válidos mais um. Aqui está o ponto. Votos válidos. O que é voto válido? É o cara que saiu de casa, foi na urna e escolheu algum candidato. Ou seja, o cara que não foi votar, o cara que votou em branco, o cara que votou em nulo, errou o número, ele não entra nessa conta. Então, para alguém vencer primeiro turno para presidente, ele tem que fazer 50% dos votos dos candidatos em geral, né? Soma todo mundo, mais um. Se você só tiver 2 candidatos relevantes com um percentual de voto relevante na disputa, na prática, quem vai vencer primeiro turno é quem fica na frente. Hoje tem uma candidatura relevante sem ser Lula e Bolsonaro, que é o Ciro. E ele está impedindo tanto Lula como Bolsonaro de vencer no primeiro turno. Se você tira, por exemplo, o Ciro da disputa e só fica Lula e Bolsonaro, se o Bolsonaro crescer e fizer 1% de voto a mais que o Lula, ele vence no primeiro turno. Porque você não tem outros candidatos que façam uma soma suficiente para garantir o segundo turno. Ou seja, se você antecipa o segundo turno para o primeiro, você está dizendo o seguinte: o segundo turno é 2, 3 semanas de eleição. Hoje nós estamos no mês de maio, então é 4, 5 meses antes do primeiro turno. Olha a diferença. O cenário hoje está, por enquanto, né? Que eu estou gravando o vídeo agora em maio. Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo, Ciro em terceiro. No segundo turno, Lula está batendo o Bolsonaro de uma vantagem grande e o Ciro bate o Bolsonaro de uma vantagem grande. Então está um cenário confortável. Se acontecer de o Bolsonaro crescer, vai ter um segundo turno ali que vai poder se resolver essa situação. Quem vai para o segundo turno em segundo lugar costuma ter menos chances de ultrapassar o primeiro lugar, porque é pouco tempo de campanha. Não dá tempo do Bolsonaro, por exemplo, vou dizer, Lula fez 42, Bolsonaro ficou com 29. Não dá tempo de passar, porque é pouco tempo de campanha. E aí o problema, é a isca que as pessoas estão mordendo ao pedir uma antecipação do segundo turno para o primeiro. Não, Ciro, desiste, deixa o Lula. Tem alguns fatos a se levar em consideração. Primeiro fato, a abstenção. O voto Bolsonaro é um voto bem engajado. A maior parte do voto do Lula não é um voto engajado, não é você politizado de esquerda que está dando essa votação para o Lula. É um voto de gratidão e é um voto do povo que está em protesto com o Bolsonaro. E é comprovado, o índice de abstenção no Brasil é muito alto, e principalmente entre as classes mais baixas, que é a grande fonte de voto do Lula. Então está todo mundo prevendo que as pesquisas, na hora da votação, não vão se confirmar, porque vai ter uma grande abstenção no voto do Lula e o bolsonarismo que é engajado, ele deve se manter. Então, primeiro perigo, lembra, se não tiver ninguém ali em opção Lula-Bolsonaro, se o Bolsonaro fizer 1, 2% a mais que o Lula, ele leva em primeiro turno. Agora você está entendendo bem o que eu estou querendo, onde eu estou chegando. E o outro argumento que é, na minha opinião, o principal. O Bolsonaro tem uma estrutura de internet muito boa, de distribuição muito boa. É Telegram, é WhatsApp, é YouTube. O Lula não tem isso.
E isso o próprio PT admite. Lembra? É um voto, ele está fora porque tem um voto de gratidão, um voto de protesto ao Bolsonaro. Então vamos lá, se vamos dizer, no cenário hipotético, sai todo mundo, só deixa Lula e Bolsonaro, para apoiar teoricamente o Lula. Você cria uma primeira narrativa. O que o Bolsonaro vai falar? Olha, o sistema corrupto se uniu contra mim. E uma segunda narrativa. É todo mundo contra o Bolsonaro. Estão me perseguindo. Essa narrativa de todos contra um no Brasil funciona muito. E eu te provo. Talvez você não veja, mas você ouça falar. Big Brother Brasil. Fernanda, Big Brother Brasil. Sim, Big Brother Brasil tem votação do Brasil inteiro. É milhões, bilhões de votos. Não sei se você sabe disso. Juliette. Como a Juliette venceu o Big Brother Brasil? Porque em determinado momento as pessoas da casa se uniram contra ela, dizendo que era uma pessoa chata, complicada e tal. Aí você fala, pô, Fernando, mas a Juliette é gente boa, por isso que ela ganhou. Último Big Brother agora, quem venceu? Arthur Aguiar. E como Arthur venceu? Desde o primeiro dia, ele dizia que estava sendo perseguido por todo mundo. E o Arthur não é tão gente boa assim como a Juliette. Você vê como o brasileiro funciona? Imagina você dar essas duas narrativas poderosíssimas na mão do Bolsonaro 5, 4 meses antes do primeiro turno. Com toda a estrutura de internet que ele tem. Ele com a máquina na mão, botando dinheiro, dando auxílio emergencial, forçando a redução do preço da gasolina na marra. Você quer correr o risco do Bolsonaro com 1, 2 pontinhos de votos a mais que o Lula vencer no primeiro turno? O que impede hoje essa narrativa é o Ciro. Hoje o Bolsonaro não pode falar que tem um sistema corrupto contra ele e o Bolsonaro não pode falar que é todo mundo contra ele, porque tem outros candidatos. Então, se você antecipar o segundo turno, você corre um risco seríssimo de eleger Bolsonaro no primeiro turno. Quer correr esse risco? Ou vamos para o primeiro turno, democraticamente, votar em quem achamos melhor? Tudo pode acontecer. O Lula tá velho, tá em idade avançada. E se o Lula infarta ali, o que vocês fazem? Vai apoiar Alckmin? E se o Bolsonaro derrete? Será que não tem a possibilidade do Ciro passar um Bolsonaro e fazer um segundo turno? Lula contra Ciro? Fernando, mas só no primeiro turno o Lula vencendo que impede golpe. Gente, não tem nada a ver. O Bolsonaro, se for tentar o golpe, vai tentar o golpe dizendo que a urna foi fraudada e usar o antipetismo. Então, se o Lula vencer ele no primeiro turno ou no segundo turno, ele vai tentar da mesma forma. Só um cenário impede o golpe, na minha opinião, impede a narrativa de golpe, é o Bolsonaro ficar fora do segundo turno. Então, assim, esse argumento não é válido. Então, raciocinem. Vale a pena esse risco? O Bolsonaro está torcendo para o Ciro sair, porque cria chances nele reais de vencer o primeiro turno. Porque se ele for no segundo turno contra o Ciro, contra o Lula, as chances dele são muito baixas. Então, gente, eu acho que, pelo bem da democracia, vamos deixar o segundo turno aí rolar e vamos deixar as pessoas serem livres para votar, né? Meu voto é livre.